Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula que tem por tema a membrana plasmática. Esta aula se destina à primeira série para aprender um novo conteúdo e a segunda série como revisão e aprofundamento de algumas coisas que vimos na primeira série. Aproveitem! O objetivo dessa aula, então, é conhecer a composição da membrana plasmática, tá? Desta membrana que recobre as nossas células. Então, vimos nas aulas anteriores que a membrana é formada por uma bicamada fosfolipídica, isso aqui são os fosfolipídios, com várias proteínas imersas nelas, pode estar entre as duas camadas, em uma só, vai depender da proteína, e também com glicídios, açúcares, formando ou glicoproteínas, nesse caso aqui, ou glicolipídios, nesse caso aqui. Então, vamos relembrar o que vimos na videoaula anterior. Falamos o que era célula, por que esse nome foi dado, lembrando lá da cortiça de Robert Hooke. Vimos os tipos de células que existem, a célula procariota, que são as células das bactérias, mais simples, e as eucariotas, células mais complexas, como eucariota animal e vegetal, lembrando que tem os dois tipos. E falamos sobre os componentes celulares. Então, lembrando que a membrana plasmática, como falamos, a gente pode defini-la como uma finíssima película, ou seja, uma película bem fina, que formada por uma bicamada de lipídios, então, camada 1, camada 2, duas camadas, bicamada de fosfolipídios, que são essas coisinhas aqui, né? De fosfolipídios, e proteínas, que são essas aqui, mergulhadas a elas, num modelo que a gente chama de mosaico fluido. Por que mosaico fluido? Porque esses fosfolipídios não estão parados na membrana. Eles podem tanto rotacionar dentro do próprio eixo, como vocês viram, se mover entre os outros, e eles podem também ir da camada de cima para a camada de baixo. Então, esse movimento que os fosfolipídios têm, que as coisas se movimentam, elas não estão estáticas, paralisadas na membrana, a gente chama de mosaico por ser uma mistura de coisas. Então, tem proteína, tem fosfolipídios diferentes, tem colesterol, tem várias coisas na membrana. Então, ele é um mosaico, uma mistura de coisas. E é fluido porque eles estão se mexendo, elas não estão estáticas, certo? Por isso que a gente chama a membrana plasmática de um modelo mosaico fluido. E a membrana, ela tem uma propriedade muito especial, ela tem o que a gente chama de permeabilidade seletiva, ou seja, ela funciona como se fosse um sinal que decide o que entra e o que sai da célula, e quando essas coisas entram e saem. Então, a água, por exemplo, se a célula estiver precisando, ela vai permitir a passagem, ela vai dar sinal verde para ela passar. Outras coisas, ela pode dar sinal vermelho, que não pode entrar no meio da célula. Então, aqui nós temos a parte extracelular, ok? E a parte do citoplasma, o interior da célula, o meio intracelular, que a gente chama, certo? Então, a membrana vai fazer esse trabalho de filtrar, de permitir escolher o que entra e o que sai da célula. E agora nós vamos entender como ela faz isso. Como ela está fazendo o que a gente chama de transporte de substância, a gente dá um nome de tipo de transporte que a membrana faz. O primeiro transporte que vamos ver é o transporte passivo da membrana plasmática, é um transporte sem gasto de energia. Pessoal da segunda série, nós conversamos bastante sobre energia da célula, lembrando que a molécula de energia é o ATP, adenosina trifosfato. Pessoal da primeira série, não precisa se preocupar com isso agora, veremos isso novamente na segunda série. O que vocês precisam saber é que a membrana está controlando o que entra e sai, e algumas coisas ela precisa pagar ou não para entrar. O primeiro que nós vamos ver é o que ocorre sem pagamento, sem gasto de energia. Um desses transportes passivos, então, dentro dos transportes sem gasto de energia, o primeiro que vamos falar é a difusão, certo? Difusão
ela vai controlar a entrada e saída de substâncias das regiões de maior concentração, onde nós temos uma quantidade maior de coisas, para uma região, e essa quantidade maior de coisas a gente chama de uma região hipertônica, porque tem bastante concentrado, certo? Para uma de menor concentração. Então, aqui nós temos os oxigênios, aqui ó, temos várias moléculas de oxigênio. Então, aqui está hipertônico, hiperconcentrado. Dentro da célula, ele está hipotônico, pouco concentrado, tem uma menor concentração, ó, só tem um oxigênio aqui dentro, uma molécula de oxigênio. Então, a célula vai, por difusão, passar coisas do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Pensem numa sala cheia de pessoas e tem uma portinha. Então, as pessoas tendem a sair dessa sala extremamente cheia, certo? Isso é a difusão. Então, a molécula de oxigênio vai conseguir entrar na célula e ela consegue passar pelos fosfolipídios tranquilamente, não precisa de nada ali transportando ela, ela atravessa simplesmente do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. A mesma coisa vai acontecer com as moléculas de gás carbônico. Então, o gás carbônico ele consegue sair facilmente do meio super concentrado para o meio menos concentrado. Isso a gente chama de difusão simples, certo? Através da bicamada lipídica, ele passa por aqui tranquilamente. Ok? Para entender melhor difusão, vamos pensar num copo de água em que eu tenho algumas gotinhas de corantes e vou pingar nesse copo em contato com a água, a se espalhar, a se difundir. Isso é difusão. Ficar o quê? Uma coloração vermelha, um vermelho um pouco mais claro do que quando estava concentrado. Então, isso é difusão, você passar de algo super concentrado para algo menos concentrado, certo? Bem, além da difusão simples que nós já falamos, nós temos também o que a gente chama de difusão facilitada. O conceito é basicamente o mesmo, tá? Que é a difusão facilitada. Você tem um meio, um lugar em que as coisas estão hipertônicas, super concentradas, passando para um outro hipotônicos, com pouca concentração. Aqui ó, nós temos uma partícula e aqui não temos nenhuma, então ela vai tender a passar. Só que essa partícula não consegue simplesmente atravessar a bicamada lipídica. Ela precisa, vamos dizer assim, de uma porta especial para passar. E essa porta são as proteínas que estão aqui na membrana. Então, ela vai chegar e essa proteína é que vai permitir a sua passagem. Então, quando a gente tem a participação de proteínas, a gente não fala em difusão simples, a gente fala em difusão facilitada. Então, simples é quando ela atravessa a bicamada lipídica, ela não precisa de porta, ela sai atravessando. Na facilitada, a gente precisa de uma porta, de uma proteína específica para que aquela coisa entre na célula. Isso acontece, por exemplo, com a glicose. A glicose é um bom exemplo de difusão facilitada. A gente precisa de glicose no nosso corpo. Segunda série, a gente viu bastante sobre isso lá na aula de respiração. A gente precisa da glicose para a gente poder fazer nossas atividades. Ela vai precisar de um passe para entrar na célula, e esse passe é justamente uma proteína. Só que, ainda assim, ela precisa de outra ação, que é a insulina. Por isso que a insulina é importante. Os diabéticos têm dificuldades em metabolizar o açúcar, em trabalhar com açúcar, porque eles não produzem insulina. A insulina é que vai ativar uma proteína, essa proteína vai abrir a porta para que a glicose entre. Se a gente não tem insulina, as portas estão fechadas para a glicose não entra. Então, por isso que uma pessoa diabética ela precisa tomar insulina, porque senão a célula dela não consegue pegar a glicose, e o pessoal da segunda série viu lá, sem glicose a gente não tem energia. Primeira série relaxa, o que vocês precisam saber são os tipos de transportes que existem. O passivo, o ativo, uma difusão simples, difusão facilitada, tá? A água ela ganha é tão importante que ela tem um nome especial. A gente não fala em difusão simples nem facilitada. A gente fala em osmose. É um caso especial, então tá aqui, ó. É um caso especial
de uma substância atravessando a membrana. A água ela também atravessa a membrana não pelos fosfolipídios. Lembra lá? A água é polar, os fosfolipídios são anfipáticos, tanto polar quanto apolar. Apesar dela conseguir ficar com essa parte aqui dos fosfolipídios, ela não consegue atravessar essa parte aqui. Ela passa por uma proteína, que é a água porina. Então, ela precisa passar. E esse processo a gente chama de osmose. Então, vamos entender a osmose. Então, aqui eu tenho meios, tá? Eu tenho um potinho cheio de água e tenho uma célula eucariótica animal, uma célula eucariótica vegetal, tudo bem? Tem dois tipos de célula. Lembrando a diferença entre elas, na vegetal a gente tem o quê? Uma parede celular. E isso vai ser muito importante. Essas células, elas estão hipertônicas quando comparadas a essa tigela de água. A gente fala que a água é hipertônico ou hipotônico, um comparado ao outro. Hipertônica quer dizer que ela tem muito soluto dentro dela comparado à quantidade de água, certo? Então, olha aqui quantas coisinhas tem dentro dela. Enquanto hipotônico é porque tem poucas coisinhas, poucos solutos dentro dela. Certo? Então, a célula está mais concentrada do que o meio. O meio está hipotônico, certo? Está com menos soluto, menos coisinhas dentro dele. Vamos ver isso mais de perto? Então, quando eu coloco essa célula animal e essa célula vegetal nesse meio com poucas coisas dentro dele, vamos ver o que aparece. Estamos aqui, estamos no meio. Então, olha, aqui cheio de soluto, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Aqui 4 dentro dela também. E só tem um aqui fora. Nesse caso, a água, ela vai tentar equilibrar essa quantidade de soluto. Então, se aqui tem mais solutos, se aqui está hipertônico, a água vai tender a entrar nessa célula. Tanto na eucariótica animal quanto na eucariótica vegetal. A consequência disso é para tentar equilibrar, né, o meio, os meios ficarem iguais. A água sempre vai entrar para tentar equilibrar o meio. Já que o soluto não consegue entrar e sair, dependendo do que seja, a água é que vai entrar para tentar equilibrar essa quantidade. Essa célula na eucariótica animal, como ela não tem nada protegendo ela, se entra muita água, ela estoura, ela sofre o que a gente chama de lise celular. Na eucariótica vegetal, graças à presença da membrana aqui, da parede celular, não da membrana, mas da parede celular que ela recobre ela e que deixa ela rígida, ela fica túrgida, ela fica gordinha, mas ela não estoura. Essa parede celular impede que ela estoure, certo? Beleza, então vimos o que acontece quando eu tenho uma célula hipertônica com o meio hipotônico. E se for o contrário? E se eu colocar muito sal, ou seja, eu tornei o meu meio com mais solutos hipertônico comparado à minha célula. A minha célula está hipotônica. Vamos olhar nosso potinho para ver. Olha quantos solutos dentro do nosso meio. Dentro da nossa água está cheia de coisinhas. Aquele sal que eu botei, aquilo que eu botei, encheu aqui dentro. Em compensação, dentro da célula tem muito menos, ó, só tem 4. Para tentar equilibrar isso, uma das coisas que a célula vai fazer é o processo de osmose. Só que agora a água ela não precisa entrar, ela precisa o quê? Sair dessa célula para tentar equilibrar esse meio. Então, ela tende a sair, ela vai do meio hipotônico para o meio hipertônico. Isso é o risco do que a gente chama de plasmólise, da célula perder toda a água, ressecar, certo? Tanto no animal quanto na vegetal, certo? E quando os meios são isotônicos, ou seja, ele tem a mesma quantidade de solutos, então eu estou sempre comparando duas coisas. A água tem a mesma quantidade de solutos do que está na célula, certo? Eles estão equilibrados. Então, colocamos nossas células lá no meio e vamos ver lá dentro o que acontece. Quando eu olho, essa água que está do lado de fora, ela vai continuar entrando e saindo da célula de forma equilibrada. A célula não vai nem inchar e correr o risco de estourar, nem ficar tão vazia que vai ressecar, que vai entrar em plasmólise, certo? Então,
o meio tem que ser isotônico, é o meio ideal, que ela nem estoura e ela também não resseca. Tudo bem? Então, até agora nós vimos como funcionava o transporte passivo, aquele que a célula não gastava energia. Agora vamos falar sobre transporte ativo. Transporte ativo, como vocês podem ver aqui, ele ocorre com gasto de energia, de ATP. O pessoal da segunda série sabe muito bem quem é o nosso amiguinho aqui, adenosina trifosfato, ATP, a molécula de energia. Primeira série não precisa se preocupar por enquanto com isso, falaremos bastante dele na segunda série. O que eu preciso que vocês entendam nesse momento é que algumas coisas na célula, ela necessita fazer o processo contrário ao que vimos até agora. Ela precisa que alguns íons, que a gente chama, fiquem mais concentrados dentro da célula. O que é um íon? Um íon é um elemento que perdeu ou ganhou elétrons. No caso aqui, eu vou usar como exemplo a bomba de sódio e potássio, que faz um transporte ativo. Transporte ativo de quem? Do Na, que é justamente o sódio, positivo porque ele perdeu um elétron, e do K, que é o potássio. Potássio também positivo porque perdeu o elétron. Então, eles são íons porque eles perderam elétrons. Tudo bem? Então, pensem que a célula é como se fosse uma sala. E essa sala está lotada de gente, muitas pessoas lá dentro. Essas muitas pessoas são justamente o nosso amiguinho aqui, o potássio, tá? Então, veja quantas pessoas tem dentro dessa sala, quantos potássio tem. E tem poucas do lado de fora. Porém, a célula precisa muito desse potássio. Por que ela precisa tanto? O potássio ele é super importante para vários processos que a célula faz, como produção de proteínas, na respiração celular. Então, quanto mais lá dentro, melhor. Mas imagina, você tem uma sala cheia de gente e você tem que abrir a porta e empurrar mais pessoas lá dentro. Para você fazer isso, você vai precisar o quê? Gastar bastante força, ter bastante energia. Então, para que esse processo aconteça, a célula ela gasta energia para trazer mais pessoas para dentro da célula, como se fosse dois seguranças bem fortões empurrando, abrindo uma porta e empurrando mais gente para uma sala que já está lotada. Por isso, demanda energia, certo? E essa energia é justamente o ATP. Em compensação, tem coisas na célula que ela não quer que fiquem ali dentro, que ela quer que vá para o meio externo. Pode ser alguma coisa tóxica, pode ser algo simplesmente que ela não queira. Então, ela vai aproveitar também esse transporte ativo para jogar para o meio externo o que não lhe convém, coisas que ela não quer mais. Então, ela utiliza esse transporte tanto para trazer coisas que já estão... Tem muita coisa ali dentro, ela quer trazer mais delas, quanto para coisas mesmo só um pouquinho ela quer colocar para o meio externo, certo? Então, para que isso aconteça, para ela ir contra o que seria natural, ela realiza o transporte ativo, com gasto de energia. Então, o que ela vai fazer nesse processo? A proteína, ela pega o elemento aqui, ó, esses três elementos que nós vamos usar, que são os sódios, que ela não quer no interior da célula. Então, os três elementos vão para a proteína. A célula, então, agora irá gastar energia. O ATP virá ADP, o pessoal da segunda série sabe o que eu estou falando. Não precisa se preocupar, pessoal da primeira série, aqui vocês só precisam entender que a célula está gastando energia. O pessoal da segunda série, a célula está pegando ATP e transformando em ADP, gastando energia. Graças a isso, a proteína ela consegue se fechar. Então, foi o ADP para lá. A proteína, nesse momento, então, a proteína se fechou. Além de se fechar, ela vai conseguir se abrir para o meio externo, graças à energia que foi gasta. Então, ela abriu ao meio externo agora, não tem mais contato com o meio interno, libera os elementos, os sódios, e consegue pegar agora quem ela tanto queria, o potássio. Perceba que tinha pouquíssimos potássios do lado de fora e ela conseguiu pegá-los.
certo? Ela está gastando energia para isso. Novamente a célula se fecha, a proteína se fecha, não a célula, né? Se fecha para poder agora abrir para o meio interno. Agora que ela se abriu para o meio interno, ela consegue liberar. Ela não precisa mais do P, a energia já foi, liberou a energia, gastou toda a energia que tinha e trouxe o que ela tanto queria para o interior dela, os potássios, para que ela possa executar as suas funções. Entenda que nesse processo, apenas o que a proteína tem habilidade para captar, que no caso é o sódio e o potássio, é que entra nesses espacinhos. Outras coisas não conseguem entrar, certo? Só o que ela quer que entre. Então, vimos a nível da membrana como acontece com coisas pequenas que entram, moléculas pequenas. Agora nós vamos ver como a célula faz com coisas um pouco maiores. Não são coisas tão pequenas quanto uma molécula, mas também não são coisas gigantes como uma bactéria, uma coisa assim que vamos falar futuramente. Estamos falando de pequenas partículas, tá? Maiores que moléculas, menores que uma célula procariota, por exemplo. Essas partículas, às vezes a célula precisa e vai trazer para o seu interior. Ela faz isso através de um processo que a gente chama de pinocitose. Então, essas coisinhas vermelhas que você está vendo aqui são pequenas partículas que a célula precisa. Essas partículas, elas primeiro são ligadas na membrana, a membrana reconhece essas partículas, graças lá às glicoproteínas, aqueles sinalizadores da membrana que a gente viu. Ela reconhece e fala, opa, isso aqui é legal, quero trazer isso para o meu interior, gostei disso. E aí a membrana vai sofrer o que a gente chama de invaginação, lembra lá? A membrana começa a se dobrar e trazer essas partículas que estão ali ligadinhas na membrana para o seu interior. Perceba que formou-se uma vesícula. Essa linha que nós estamos vendo branca aqui ao redor é justamente os fosfolipídios que estavam lá fora. A gente não sabe que aqui tem um monte de fosfolipídio, tem a membrana. Então, isso aqui é um pedaço da membrana externa que formou essa vesícula em volta das partículas que a célula tanto quer. Certo? Importante ter essa noção de que é a membrana que está ali protegendo ela. Então, as coisas estão dentro da célula, mas estão protegidas. A célula pode absorver essas coisas, como pode também destruir, dependendo do que seja. Como ela destrói? Os lisossomos entram em ação. Os lisossomos são organelas citoplasmáticas cheias como se fossem substâncias ácidas, que corroem outras coisas. Nós vamos falar bastante disso na pessoal da primeira série. Segunda série já falamos dos lisossomos. Então, ele se acopla a essa vesícula e libera esses ácidos, vamos dizer assim, que eles têm no seu interior. Uma vez que ele libera esses ácidos, o que estava ali dentro é destruído e aí sim a vesícula pode ser então desfeita. E a célula absorve o que for necessário, coisas, nada, só não se aproveita tudo que é possível, certo? Nada se joga fora se não é possível aproveitar. Um outro processo acontece quando coisas são grandes demais para que a membrana simplesmente se dobre. É o processo de fagocitose. O pessoal da segunda série lembra bastante dele. O pessoal da primeira série, vamos conhecer mais detalhadamente a fagocitose, apesar de a gente já ter falado lá na aula de células sobre ele. Então, chegou uma bactéria numa célula, fez o reconhecimento, a célula falou assim, opa, essa bactéria é estranha, pode me causar uma doença, vou matar essa bactéria, por exemplo. A célula, como faz esse reconhecimento, a célula não consegue simplesmente afundar, porque é muito grande. Então, ela lança bracinhos. Então, ela começa a lançar o que a gente chama de pseudópodes. Pseudópodes são justamente esses bracinhos aqui, ó, que você está vendo que a célula começa a produzir envolvendo esse micro-organismo invasor. Então, ela começa a lançar os pseudópodes, ela não afunda, ela lança braços que vão trazer
esse micro-organismo, nesse caso é uma bactéria, ao seu interior. No seu interior, várias vesículas de lisossomos vão entrar em ação e digerindo então esse micro-organismo invasor, destruindo ele e impedindo que essas bactérias causem algum mal ao nosso corpo. Nossas células de defesa, os macrófagos, fazem muito esse processo quando tem um micro-organismo invasor no nosso corpo, como uma bactéria. Certo, então vimos como as coisas entram, partículas grandes entram na nossa célula. Mas algumas coisas grandes também, partículas que são maiores do que uma molécula, precisam às vezes ser levadas para um ambiente externo da célula. A célula produziu alguma coisa tóxica, como eu falei com vocês em sala. A célula faz tudo o que o corpo faz, então se a célula come, como a gente vê ali com a pinocitose, com a fagocitose, a célula também joga excretas para fora, coisas que ela produziu e que não quer mais, né? Como ela vai fazer isso? Através do que a gente chama de exocitose. Forma-se então uma vesícula, como a gente está vendo ali, com o que ela não quer mais, e ela vai fazer o processo inverso da pinocitose. Essa vesícula vai para a membrana e a membrana se abre, se junta essas duas, tanto a membrana que envolve aqui, ó, quanto a membrana plasmática, elas se fundem. Se fundiram, aqui as partículas que a gente não quer mais, após essa fusão, elas ficam expostas para o ambiente externo e deixam a célula. Então, é assim que a célula elimina coisas que ela não quer mais. A célula não elimina coisas muito grandes, é sempre partículas, ok? Bem, a membrana plasmática ela tem coisas envolvendo ela. Como eu falei já na aula sobre célula, nós temos nas nossas células eucarióticas o glicocálice, presente nas células animais e vegetais. Essas coisinhas aqui, ó, são vários glicídios ligados a lipídios e a proteínas, que são importantes para reconhecimento celular. Então, esse conjunto aqui é que vai fazer com que, vamos dizer assim, é um passaporte que uma célula identifica que aquela célula é sua irmã e não sua inimiga, como se fosse a identidade da célula. Então, você tem um conjunto de glicocálice que é diferente de outra pessoa. E por isso que transplante de órgãos é sempre um procedimento muito complicado, porque o que a gente fala num transplante de rejeição de um órgão que foi transplantado é justamente isso, porque como são conjuntos diferentes de coisas que foram colocadas ali, a célula olha aquilo como um estranho e tenta combater, tenta matar. Por isso que uma pessoa transplantada tem que tomar uma série de medicamentos, não é um procedimento tão simples, certo? E por isso que isso é um sistema de defesa do nosso corpo. É assim que ele reconhece quando ele está sendo invadido por alguma coisa que não deveria. Ele olha, opa, esse aqui não tem o mesmo conjunto que o meu, então é um invasor, vamos matá-lo. Certo? É um sistema muito importante para o nosso corpo. Nas bactérias, nós temos envolvendo a membrana, a gente já falou sobre isso, uma parede bacteriana. Que vai acontecer uma parede também, que é a parede celulósica, na célula vegetal. Mas essas paredes aqui são feitas de coisas diferentes, tá bom? O nome é o mesmo, mas são coisas diferentes que fazem ela. Uma de celulose, a da bactéria de peptidoglicano, é outra coisa. Mas é importante a gente saber que as duas têm a parede, que nesse caso vai dar forma e resistência às células também, certo? Chegamos então ao fim de mais uma videoaula. Eu sei que essa aula foi extensa, sei que juntei em uma aula só conteúdos de 2 turmas, mas para o segundo ano eu acho importante vocês terem esse conteúdo, refrescar esse conteúdo na mente de vocês, até porque a nossa próxima aula vamos falar sobre movimentos celulares e vocês precisam saber bem sobre membrana para entender os movimentos celulares, entender o que vamos falar. Para a primeira série, conhecimento nunca é demais. A gente vai falar sobre isso novamente na segunda série, vocês já sabem. Mas
preciso que vocês tenham terminado essa aula entendendo o que é permeabilidade seletiva na membrana, ou seja, a membrana escolheu o que entra e o que sai, que existem diferentes tipos de transporte. Então, conhecer que é esses tipos diferentes, transporte passivo, transporte ativo, endocitose, exocitose, saber a diferença entre o que é uma endocitose e uma exocitose e que há diferentes envoltórios na membrana. Segunda série, eu preciso que vocês relembrem isso tudo que a gente viu na primeira série, certo? E que vocês tenham ido além, tenham entendido a importância do ATP no funcionamento celular, como tudo envolve energia, como tudo envolve essa moeda de energia. Entender detalhadamente cada processo, entender o que é a difusão, o que é a osmose propriamente dita. E conhecer como também a insulina é importante no processo da célula para a entrada da glicose. Um experimento que todos vocês podem fazer em casa, muito divertido, é pegar uma batata cortada em pedacinhos iguais, certo? Dos mesmos tamanhos, e colocar na água pura e um outro pedaço do mesmo tamanho numa água com bastante sal. Deixa mais ou menos 1, 2 horas e depois compara os 2 pedacinhos da batata. E diz para mim depois o que aconteceu com essas 2 batatas, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Retorne quantas vezes for necessário. Imagino que esse vídeo possa ter dado muitas dúvidas, então deixe suas dúvidas para que a gente possa tirá-las, certo? Aguardo vocês no próximo. Até a próxima. Tchau, tchau.